Minha mãe não é convidada, ela mora aqui de favor. A comida nem foi ela que fez, foi encomendada. Ela só esquentou. Essa frase saiu da boca do meu único filho, na frente de 30 pessoas, na virada do Ano Novo. Era quase meia-noite de 31 de dezembro no apartamento dele em São Paulo. O cheiro do meu pavê de chocolate ainda tomando a sala inteira, e ali estava eu, usando o avental bordado com meu nome que meu marido me deu há 30 anos, sendo chamada de mentirosa e peso morto por aquele homem que carreguei no ventre por 9 meses e criei sozinha depois que o pai trabalhava 12 horas por dia. Senti as pernas bambearem, 30 rostos me olhando. Alguns desviaram os olhos constrangidos. Outros fingiram não ouvir. Meus netos no sofá, Arthur com 12 anos olhando para o celular como se nada tivesse acontecido, Laura com 9, abrindo a boca em choque, mas sem dizer palavra. A nora Patrícia deu uma risada curta e nervosa antes de erguer a taça de novo e gritar: "Faltam 2 minutos para meia-noite, gente." Mas ele não sabia de uma coisa. Naquela mesma manhã, eu tinha confirmado passagem de ônibus para Belo Horizonte. E tudo ia mudar. Se essa história já te pegou no peito, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais e você não vai querer perder um segundo. Fica comigo. Tirei o avental devagar, aquele que tem meu apelido Margot, bordado à mão com linha vermelha, o último presente que Joaquim me deu antes de tudo desmoronar, dobrei com as mãos tremendo e coloquei na cadeira da ponta sem olhar para ninguém. Atravessei a sala inteira em silêncio absoluto, enquanto a música continuava tocando no som e as pessoas fingiam conversar entre si como se nada tivesse acontecido, mas dava para sentir o constrangimento pesado no ar, igual neblina de manhã fria. Tranquei a porta do meu quarto. Não era meu quarto, nunca foi meu. Era o quarto de hóspede que eu ocupava há 1 ano e 4 meses como invasora da própria família. Sentei na cama e ouvi os fogos estourando lá fora quando o relógio bateu meia-noite. Gente gritando Feliz Ano Novo na sala, meu filho provavelmente abraçando a esposa dele e fingindo que não tinha acabado de destruir o coração da própria mãe na frente de meio mundo. Peguei o celular com mãos ainda tremendo e abri as mensagens. Alzira, minha prima de 68 anos que mora sozinha em Belo Horizonte, num apartamento de 2 quartos vazio demais desde que enviuvou, tinha me oferecido um lugar há meses. "Vem pra cá, Margot. Você paga só o condomínio de R$ 600 e a gente se faz companhia. 2 viúvas não precisam sofrer sozinhas." Digitei. "Aceito sua oferta. Vou na quinta-feira, dia 2. Me busca no Tietê?" A resposta veio em menos de 2 minutos. "Busco sim, prima. Te amo. Você não merece isso." Olhei para a foto do Joaquim na mesinha de cabeceira, aquela tirada no nosso aniversário de 30 anos de casamento, onde ele sorri largo com o braço no meu ombro. Ele morreu faz quase 2 anos de infarto fulminante, depois de lutar contra câncer por tanto tempo, e antes de ir, me fez prometer uma coisa: guardar dinheiro que ninguém soubesse, nem o Rodrigo, porque eu ia precisar um dia. Eu precisei. Fiquei ali sentada na cama ouvindo a festa continuar do outro lado da porta por mais de 1 hora, risadas altas demais, música no último volume, gente dançando e brindando enquanto eu olhava para o teto daquele quarto que nunca foi meu e pensava em como tinha chegado até ali. Não era para ser assim. Quando Rodrigo ligou em julho de 2023, 7 meses atrás, a voz dele saiu preocupada e carinhosa do outro lado da linha dizendo: "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha em Belo Horizonte morando naquele kitnet. Vem para São Paulo, tem quarto sobrando aqui, a gente cuida da senhora." Eu estava vulnerável demais, ainda sangrando por dentro pela morte do Joaquim, que tinha acontecido só 4 meses antes, vivendo num cubículo de R$ 900 no Lagoinha, depois de ter vendido nosso apartamento de 2 quartos no Floresta para pagar as dívidas do hospital que não paravam de chegar. Acreditei que meu filho me queria perto por amor, que ele sentia minha falta, que queria me proteger na viuvez recente, igual eu protegi ele a vida inteira quando era criança, e o pai chegava tarde do trabalho e ele acordava chorando com pesadelo,
e só acalmava no meu colo. Peguei 3 malas em agosto, deixei meus móveis guardados na casa da Alzira e vim. Os primeiros 3 meses foram suportáveis. Patrícia mantinha aquela educação fria de quem cumprimenta a sogra só porque o marido tá olhando. Rodrigo trabalhava tanto que mal via a cor do filho. As crianças eram distantes, mas pelo menos não grosseiras. E eu me ocupava cozinhando, limpando, buscando os netos na escola às 3:30 da tarde, quando a funcionária folgava. Achei que estava ajudando. Achei que estava sendo útil. Achei que era assim que família funcionava. Um ajuda o outro, cada um faz sua parte, todo mundo ganha. Mas em novembro, a Patrícia começou a apertar. Comentários ácidos na frente das crianças. Margarida, o feijão ficou salgado de novo, a senhora tá perdendo o paladar com a idade, né? E eu engolia em silêncio porque não queria criar problema. Não queria ser aquela sogra chata que reclama de tudo. No Natal de 2023, um ano atrás exatamente, preparei a ceia inteira sozinha durante 3 dias seguidos, tender assado com cravo e abacaxi, farofa que a família do Joaquim fazia desde que ele era menino, rabanada que derreto na boca, e quando os convidados elogiaram a comida, a Patrícia deu aquele sorriso largo e disse: "Ah, contratamos buffet esse ano. Ficou bom, né?" E eu senti algo rachar no peito, mas não falei nada, porque pensei que talvez ela tivesse vergonha de admitir que a sogra velha é que cozinhava. Talvez fosse orgulho bobo, talvez passasse. Não passou. Piorou. Em janeiro deste ano, quando completou 5 meses que eu morava ali, a Patrícia começou a me tratar abertamente como empregada. "Margarida, o banheiro da suíte tá precisando de uma limpeza mais caprichada. Margarida, passa essas camisas do Rodrigo pro trabalho. Margarida, prepara a marmita pra semana inteira que eu não vou ter tempo de cozinhar." E quando reclamei baixinho com o Rodrigo, numa noite que ele chegou menos cansado, ele suspirou fundo e disse aquelas palavras que nunca vou esquecer. "Mãe, a senhora mora aqui de graça, come da nossa comida, usa nossa água e luz, ajudar nas tarefas da casa é o mínimo que a senhora pode fazer, não é? De graça." Como se 67 anos criando ele, trabalhando de sol a sol para pagar escola particular quando o pai não ganhava o suficiente, acordando de madrugada quando tinha febre, costurando o uniforme rasgado, guardando cada centavo para dar mesada, aguentando o desaforo de adolescente rebelde, não valesse nada. Como se amor de mãe tivesse preço e eu tivesse ficado devendo. Março de 2024. Um ano depois que o Joaquim morreu, passei o dia inteiro trancada no quarto chorando porque a dor voltou igual onda gigante que te arrasta pro fundo sem avisar. Ninguém bateu na porta. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém lembrou que era aniversário de morte do meu marido de 51 anos. À noite, a porta do meu quarto estava entreaberta, porque não fecha direito, e ouvi a voz da Patrícia vindo da suíte do casal. "Sua mãe é um peso morto nesta casa. Fica aí chorando, fazendo cara feia, deixando o clima pesado. Ou você resolve isso, ou eu resolvo." E ouvi meu filho, meu único filho que jurei proteger até meu último suspiro, responder baixinho: "Amor, ela perdeu meu pai faz 1 ano, dá um tempo." Mas não foi defesa, foi desculpa. Foi: "Sim, ela é um peso, mas deixa ela chorar só hoje." Foi naquela noite, com o coração em pedaços no chão e as mãos tremendo de raiva fria, que peguei meu celular velho, abri o gravador de voz e comecei a guardar provas. Porque eu não sou burra. Não sou a velhinha coitada que eles imaginam. Trabalhei 35 anos no INSS de Belo Horizonte, lidando com gente tentando fraudar benefício, mentindo na cara dura, forjando documento, e aprendi uma coisa naqueles anos todos carimbando papel e negando pedido falso. Sempre guarde prova de tudo. Sempre. Então gravei. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses, juntando 12 áudios que vão desde a Patrícia, dizendo que eu fedo a velhice, até o Rodrigo concordando que mãe tá virando um problema real. Salvei tudo na nuvem, pasta oculta, senha que só eu sei. E continuei sorrindo, continuei cozinhando, continuei limpando o banheiro da suíte deles, porque leoa não ruge antes da hora.
Ela observa, anota, espera o momento certo de mostrar as garras. Os meses foram passando e a situação foi ficando cada vez mais insuportável, de maneiras que eu nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de fazer. Em maio, a Patrícia começou a reclamar do meu cheiro de remédio. Eu tomo 3 comprimidos por dia para pressão e colesterol, remédios comuns que qualquer pessoa da minha idade toma, mas segundo ela, deixava a casa com cheiro de farmácia, então eu deveria tomar no banheiro com a porta fechada e a janela aberta. Obedeci. Em junho tivemos uma festa de aniversário do Arthur, meu neto mais velho que completou 12 anos, e a Patrícia me pediu para ficar no quarto durante a festa, porque vai vir muita gente jovem, mãe do Rodrigo, e a senhora vai se sentir deslocada, é melhor a senhora descansar. Fiquei trancada ouvindo risada de criança do outro lado da porta, cheiro de bolo que eu fiz subindo pelo corredor. E quando acabou, a Patrícia trouxe um pratinho com um pedaço pequeno dizendo: guardei um pouquinho para a senhora, como se tivesse fazendo favor. Julho veio quente, aquele calor seco de inverno paulistano que racha a pele, e a conta de luz disparou porque todo mundo ligava ar-condicionado o dia inteiro. O Rodrigo chamou reunião de família na sala. Ele, a Patrícia, eu, e disse que precisávamos economizar energia. Então cada um teria horário para usar chuveiro quente e ar-condicionado. Adivinha quem ficou com o horário das 5 da manhã para o banho e 0 permissão para ligar ar-condicionado, mesmo dormindo no quarto que pega sol da tarde direto? Passei o mês inteiro acordando de madrugada para tomar banho gelado e suando a noite inteira debaixo do ventilador velho que a Patrícia achou no depósito para mim. Agosto foi mês que a funcionária pediu demissão. Moça boa chamada Luciana, que trabalhava lá faz 6 anos, sempre educada comigo, sempre respeitosa. Ela pediu para sair, e quando perguntei baixinho o motivo, ela disse: Dona Margarida, com todo respeito, mas eu não aguento mais ver como tratam a senhora nesta casa e não poder fazer nada. Abraçou forte em mim no último dia, chorou e foi embora. A Patrícia não contratou outra. Simplesmente transferiu todas as tarefas da Luciana para mim. Lavar, passar, limpar, cozinhar, buscar criança na escola, levar criança no inglês, ir no mercado, tudo. Setembro, mês da minha aposentadoria cair, a Patrícia sugeriu que seria justo eu contribuir com R$ 1.500 por mês para ajudar nas despesas da casa, já que a senhora come aqui. 1.500 de uma aposentadoria de 3.400. Sobrava 1.900 para mim comprar meus remédios, meus produtos de higiene, alguma roupa quando a minha rasgava. Concordei. Transferi todo dia 10. Outubro trouxe o aniversário da Laura, minha neta caçula que fez 9 anos, e dessa vez a Patrícia nem fingiu. Disse direto que eu não precisava participar da festa, porque era só para a família mesmo. Família? Eu não era família. A avó que tricotou manta quando ela nasceu, que ficou de madrugada embalando quando tinha cólica nos primeiros meses, enquanto a Patrícia dormia, que ensinou a andar de bicicleta porque os pais estavam ocupados demais, não era família. Novembro chegou com o Rodrigo recebendo promoção no trabalho. Virou diretor de TI da multinacional, salário subiu para R$ 38 mil, festejaram com jantar caro num restaurante nos Jardins. Não fui convidada. É evento corporativo, mãe. Não é apropriado levar família. Mas a Patrícia foi. As crianças foram. Só eu fiquei em casa comendo o resto de macarrão da geladeira. E chegou dezembro. Mês que tudo desmoronou de vez. Mas sabe o que eles não sabiam? Enquanto eu limpava o banheiro da suíte de joelhos no chão, com meus 71 anos nas costas, enquanto passava a camisa social do meu filho, que ganha quase 40 mil por mês, enquanto embalava a marmita da nora, que me trata igual lixo, eu tocava a chave no bolso da calça. A chave da conta poupança digital que abri sozinha. A conta que tem R$ 320 mil guardados. Dinheiro que o Joaquim me fez jurar que guardaria em segredo. Dinheiro que virou minha liberdade. E toda vez que tocava aquela chave invisível, sorria fino. Eles achavam que eu era prisioneira. Não sabiam que a porta da jaula estava aberta. Eu só estava esperando a hora certa de sair. Sentada na cama na madrugada do primeiro dia de janeiro de 2025,
Depois da pior humilhação da minha vida, olhei para a foto do Joaquim e voltou tudo. O dia que ele morreu em março de 2023, depois de 2 anos lutando contra câncer que comeu ele por dentro, as últimas palavras dele deitado naquela cama de hospital com tubos entrando por todo lado e a pele amarelada. Margot, ele tinha chamado com voz fina de quem já tá mais pro lado de lá do que de cá. Você não gastou tudo que a gente tinha, gastou? Confirmei que não, que tinha guardado 120 mil reais da venda do nosso apartamento mesmo depois de pagar 230 mil de dívida médica. Ele apertou minha mão com força, que eu não sabia que ainda tinha, e disse: ótimo, agora escuta bem. Eu tenho seguro de vida de 200 mil que vai pagar quando eu for. E você pega esse dinheiro e guarda junto com os 120. Não fala pro Rodrigo, não fala pra ninguém, abre conta só no seu nome, porque você vai precisar um dia. Nosso filho casou com mulher errada e mãe de longe enxerga o que filho apaixonado não vê. Prometi. Chorei. Segurei a mão dele até parar de apertar de volta. 3 semanas depois, enterrei meu marido de 51 anos de casamento. 1 mês depois, o seguro pagou 200 mil. Juntei com os 120 que tinha guardado. 320 mil na conta poupança digital, senha que só eu sei, aplicativo escondido na pasta de saúde do celular onde ninguém fuçava. Joaquim morreu sabendo que me deixava protegida. E eu prometi para ele no cemitério, sozinha na frente da lápide depois que todo mundo foi embora, que não ia deixar ninguém me transformar em coitada. Mas a solidão dos meses seguintes quase quebrou essa promessa. Morar naquele kitnet de 900 reais no Lagoinha sozinha, acordar sem ter para quem fazer café, dormir sem sentir o ronco dele do lado, cozinhar e comer sozinha, olhando para a cadeira vazia, foi doendo de um jeito que nem o câncer doeu nele. Foi aí que o Rodrigo ligou, oferecendo que eu fosse morar em São Paulo, e eu, vulnerável, sozinha, sangrando por dentro, aceitei acreditando que era amor. Não era. Era conveniência. Empregada de graça, disfarçada de mãe morando em casa. E agora, 16 meses depois, sentada nessa cama depois de ser humilhada na frente de 30 estranhos pelo filho que carreguei no ventre, finalmente entendi. Joaquim não estava com medo que eu ficasse sem dinheiro. Estava com medo que eu ficasse sem dignidade. Pensei que conhecia meu filho. Pensei que amor de mãe era blindagem contra qualquer decepção. Pensei que no fundo, bem no fundo, ele ainda era aquele menino que me abraçava com força e dizia: quando eu crescer, vou cuidar da senhora, mãe. Foi quando o celular vibrou na minha mão. 2 da madrugada. Notificação do banco. Abri tremendo. A notificação não era nada demais, só o aviso automático que a aposentadoria de janeiro tinha caído, R$ 3.400 pingando na conta corrente como todo dia 1º do mês. Mas olhar para aquele número ali na tela do celular, 2 da madrugada do primeiro dia de 2025, depois de tudo que tinha acontecido algumas horas atrás, fez alguma coisa mudar dentro de mim de um jeito que não tem volta. R$ 3.400. Trabalhei 35 anos carimbando papel, atendendo gente desesperada atrás de benefício, aguentando fila quilométrica, pressão de chefe, meta absurda, para no fim ganhar 3.400 de aposentadoria. E desses 3.400, 1.500 iam direto para a conta da Patrícia, todo dia 10, para ajudar nas despesas da casa onde eu era tratada, igual empregada que nem salário recebia. Levantei da cama, atravessei o quarto pequeno até a janela e abri a cortina fina olhando para São Paulo, dormindo lá embaixo. Prédios enormes, luzes piscando, aquela cidade gigante que nunca foi minha e nunca ia ser. Belo Horizonte era minha cidade. As montanhas em volta, o clima seco, a Pampulha onde passeava com Joaquim todo domingo, a Savassi onde a gente tomava café depois da missa, o sotaque mineiro que sai naturalmente da boca, sem precisar pensar. São Paulo era barulho, correria, frieza, gente que não olha pra gente, trânsito infernal, calor que sufoca e frio que corta, e por cima de tudo isso, meu filho me tratando como lixo na cidade que ele escolheu para morar.
Sentei no chão encostada na parede fria, abracei os joelhos e deixei as lágrimas descerem em silêncio enquanto ouvia o resto da festa continuar na sala. Música mais baixa agora, vozes rindo, gente provavelmente comentando sobre aquela situação constrangedora com a mãe do Rodrigo, como se eu fosse personagem de novela ruim e não pessoa de carne e osso que estava sangrando do outro lado da parede. Quantas vezes a gente aguenta ser humilhada antes de levantar e ir embora? Quantas? Aparentemente para mim foram 16 meses. Mas acabou. Naquela madrugada, sentada no chão daquele quarto que nunca foi meu, acabou. Fechei os olhos e voltou aquele dia de agosto de 2023, 5 meses depois do Joaquim morrer, quando vendi nosso apartamento no Floresta para pagar as dívidas do hospital que não paravam de chegar. 230 mil reais em tratamento de câncer, que não salvou ele, mas drenou a gente até o último centavo. O apartamento valia 350 mil. Pequeno, 2 quartos, mas era nosso. Comprado com suor de décadas de trabalho dele como técnico em eletrônica e meu como funcionária do INSS. Assinei a escritura no cartório com mão tremendo. Recebi o cheque, paguei tudo o que devíamos e sobrou 120 mil reais limpos. Foi quando lembrei do que Joaquim tinha falado 2 semanas antes de morrer naquela cama de hospital. Corpo amarelado pelo fígado que estava falhando, tubos entrando por todo lado, mas a cabeça dele ainda lúcida e preocupada comigo. Margot, quando eu morrer, cai o seguro de vida de 200 mil que paguei a vida inteira. Você pega esse dinheiro e junta com o que sobrar da venda do AP, guarda tudo em conta só sua. Não deixa o Rodrigo saber por que ele casou errado e você vai precisar dessa grana dia, promete pra mim. Prometi segurando a mão fria dele. 3 semanas depois, ele morreu dormindo de madrugada enquanto eu tava do lado, a mão ainda entrelaçada na minha, o coração que bateu 51 anos ao meu lado, parando quieto sem aviso. Enterrei ele num sábado de chuva fina no cemitério Parque da Colina. Voltei para casa vazia e chorei 3 dias seguidos, sem parar. 1 mês depois, a seguradora ligou confirmando o pagamento, 200 mil reais depositados na minha conta corrente. Transferi tudo no mesmo dia para a conta poupança digital que abri sozinha naquela mesma tarde. Conta que não tem cartão físico, que não aparece em extrato impresso, que fica escondida no aplicativo do celular em pasta chamada Saúde, onde ninguém fuça. 320 mil reais. Guardados. Seguros. Meus. Contei pro Rodrigo que tinha gasto tudo no hospital, que tinha sobrado só a aposentadoria, que estava morando num kitnet barato porque era o que dava para pagar. Ele acreditou. Patrícia também. Todo mundo acreditou que a viúva velha estava quebrada e dependente. Joaquim morreu me deixando protegida. E eu guardei o segredo dele, igual guardei tantas outras coisas ao longo de 51 anos de casamento, com lealdade absoluta. Abri o WhatsApp e reli a mensagem que tinha mandado para Alzira há algumas horas. Aceito sua oferta. Vou na quinta-feira, dia 2. Me busca no Tietê? Ela já tinha respondido que sim, que me amava, que eu não merecia aquilo. Quinta-feira, daqui a 2 dias. Levantei do chão, liguei a luz do quarto e abri o armário pegando as 3 malas que trouxe de Belo Horizonte 16 meses atrás. Coloquei em cima da cama. Comecei a tirar roupa do cabide, dobrar, guardar. Calma. Metódica. Cada peça que dobrava era um pedaço de dignidade voltando. Peguei a pasta plástica vermelha que ficava escondida embaixo do colchão. Dentro tinha documento, certidão de nascimento, carteira de trabalho velha e o papel mais importante, comprovante de saldo da conta poupança que imprimi semana passada, quando fui na lotérica. 320 mil, 412 reais. Guardei a pasta na mala de mão. Separei roupa para viagem, calça jeans confortável, blusa de manga comprida porque janeiro em BH ainda é quente, mas ônibus liga ar-condicionado no talo, tênis bom para caminhar. Olhei para o celular. 3h15 da manhã. A festa tinha acabado, a casa estava em silêncio. Amanhã, hoje, na verdade, ia ser o último dia completo que eu passava nessa casa. E Rodrigo nem desconfiava.
Se você chegou até aqui comigo, é porque sabe na pele o que é carregar peso sozinha, o que é ser invisível na própria família. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas nessa luta. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor e clica em hypar. Isso fortalece nossa corrente e faz toda a diferença. Me conta nos comentários. Você já se sentiu assim, ignorada por quem deveria te amar? Escreve aí embaixo, porque agora vem a virada que ninguém espera. Dormi 2 horas mal dormidas e acordei às 7 da manhã de quinta-feira, dia 2 de janeiro, com aquela sensação estranha de quem sabe que o dia vai mudar tudo, mas ainda não sabe exatamente como. A casa estava em silêncio. Rodrigo e Patrícia provavelmente ressacados depois da festa, as crianças ainda dormindo de férias escolares. Levantei, tomei banho rápido, me vesti e fui para a cozinha fazer café. Café forte, bem forte, daquele jeito que Joaquim gostava e que me mantém acordada quando preciso pensar direito. Sentei na mesinha pequena da cozinha, tomei 2 xícaras em silêncio, olhando pela janela, o sol subindo sobre São Paulo, e peguei o celular para confirmar os últimos detalhes. Abri o aplicativo da rodoviária e comprei passagem. Ônibus saindo do Tietê às 15 horas em direção a Belo Horizonte, chegando às 22, assento 23 perto da janela. R$ 140. Confirmado. Mandei o comprovante para Alzira pelo WhatsApp avisando o horário que chegava. Ela respondeu na hora dizendo que ia me buscar com o carro do filho que está guardado na garagem desde que ele mudou para Portugal. Depois liguei para o Valdemar, advogado velho de guerra que conheci na época que trabalhava no INSS, porque ele sempre ia lá resolver caso de cliente, homem sério de uns 70 e poucos anos que manteve o escritório aberto mesmo depois de aposentado, porque, como ele mesmo diz, parar de trabalhar é começar a morrer. Atendeu no segundo toque com aquela voz rouca de fumante arrependido. Dona Margarida, que surpresa boa! Como vai a senhora? Fui direta ao ponto. Valdemar, preciso que você prepare uns documentos para mim. Nada complicado. Só quero tudo certinho no papel. Sabe como é. Expliquei a situação toda em 10 minutos. A humilhação de ontem à noite, os 16 meses de abuso disfarçado de ajuda, o dinheiro que guardei e ninguém sabe, a decisão de ir embora hoje mesmo. Ele ouviu em silêncio, suspirou fundo e disse: Dona Margarida, a senhora quer que eu prepare declaração de que não deve nada a eles e que está saindo por vontade própria? É isso? Exatamente isso. E mais, queria por escrito que nos últimos 16 meses contribuí com R$ 1.500 mensais, totalizando R$ 24.000, fora o trabalho braçal de limpeza, cozinha e cuidado com crianças que nunca foi remunerado e que, se fosse calcular como salário de empregada doméstica, mais babá, daria uns 6.000 mensais no mínimo, ou seja, R$ 96.000 em serviços prestados. Não ia cobrar nada, só queria no papel que não saio devendo, saio tendo dado muito mais do que recebi. Valdemar riu baixo do outro lado da linha. A senhora quer um termo de quitação ao contrário. Gostei. Deixa comigo, preparo até meio-dia e mando por e-mail. A senhora imprime e leva. Cobra quanto? Nada, era de graça, por amizade antiga. Então tá, amiga, vai com Deus, e parabéns pela coragem. Desliguei me sentindo mais leve, ação tomada, ponte queimada, sem volta. Fui pro quarto, terminei de arrumar as malas com calma, e às 10 da manhã estava tudo pronto. 3 malas fechadas em cima da cama, documentos importantes na pasta vermelha, celular carregado, passagem comprada. Faltava só uma coisa: falar com Rodrigo. Não ia sair escondida igual fugitiva. Não ia deixar bilhete na mesa igual covarde. Ia olhar no olho do meu filho e dizer exatamente o que ele precisava ouvir. Mostrar exatamente o que ele me transformou. E depois ia embora de cabeça erguida. Mas antes precisava sair daquele quarto sufocante e ir até o lugar que sempre foi meu refúgio quando tudo ficava pesado demais: a cozinha. Deixei as malas lá e desci até a cozinha carregando só a pasta vermelha embaixo do braço. Passei pela sala onde as crianças já tinham acordado e estavam vendo televisão sem nem olhar para mim. E cheguei naquele espaço que nos últimos 16 meses foi meu território de guerra silenciosa.
A cozinha onde preparei centenas de refeições que outros levaram crédito. A cozinha onde lavei montanhas de louça sozinha, enquanto a família toda sentava na sala descansando. A cozinha onde chorei escondida mais vezes do que consigo contar. A cozinha onde, paradoxalmente, me senti mais útil e mais humilhada ao mesmo tempo. Sentei na mesinha, abri a pasta vermelha e organizei tudo o que ia mostrar para o Rodrigo quando ele finalmente acordasse e descesse. Comprovante de saldo bancário, extratos dos últimos 16 meses mostrando as transferências de 1.500 todo dia 10, prints das conversas com a Alzira combinando minha ida para BH, e o documento que o Valdemar tinha acabado de mandar por e-mail que imprimi na impressora da casa deles mesmo, o termo de quitação mostrando que em serviços prestados eu dei muito mais do que recebi. Toquei o avental que estava pendurado no cabide perto do fogão, aquele bordado com Margot que usei ontem na festa antes de tudo desmoronar. Tirei do cabide, dobrei devagar e coloquei em cima da mesa junto com os documentos. Não ia levar embora. Aquele avental pertencia à mulher que eu fui quando ainda acreditava que amor de mãe era escudo contra qualquer decepção. Não sou mais essa mulher. Ouvi passos no corredor. Respirei fundo. Era ele. Rodrigo entrou na cozinha de bermuda e camiseta amassada, olho inchado de quem bebeu demais e dormiu mal, cabelo bagunçado, e me viu sentada ali na mesinha com aquela pilha de papel na frente. Parou no meio do caminho, franziu a testa e perguntou com voz ainda rouca de sono: "Mãe, a senhora tá bem? Que é isso tudo aí?" Olhei para ele em silêncio por uns 5 segundos longos antes de responder. Olhei de verdade, tentando encontrar o menino que ele foi, o filho que me abraçava forte e prometia cuidar de mim quando crescesse, o homem que chorou no enterro do pai e disse que nunca ia me deixar sozinha. Procurei. Procurei fundo. Mas tudo que vi foi um homem de 45 anos que escolheu a esposa fria em vez da mãe que deu a vida por ele, que transformou amor em conta para pagar, que jogou dignidade da própria mãe no lixo na frente de 30 estranhos porque estava bêbado e covarde. "Senta, Rodrigo. A gente precisa conversar." Ele sentou na cadeira da frente, ainda confuso, olhando para os papéis e depois para mim. "Mãe, olha, sobre ontem à noite, eu estava muito... Eu não devia ter..." Levantei a mão cortando a desculpa antes que saísse completa. "Não, você não vai se desculpar agora porque estava bêbado, porque não pensou, porque foi sem querer, porque não foi sem querer. Foi exatamente o que você pensa de mim, mas nunca teve coragem de falar sóbrio." Silêncio pesado. Ele abriu a boca para contestar, fechou, abriu de novo, fechou de novo. Não tinha defesa. E sabia. Nesse momento, a Patrícia apareceu na porta da cozinha de roupão branco, cara amarrada, cabelo preso, e quando viu a cena, eu sentada com papéis espalhados, Rodrigo calado com cara de culpado, ergueu uma sobrancelha e perguntou seca: Que tá acontecendo aqui?" Olhei para ela. Olhei para ele. Respirei fundo, sentindo o coração bater forte, mas firme. E finalmente falei: "Tô indo embora. Hoje. Daqui a algumas horas." O silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o barulho da geladeira zumbindo no canto, o relógio da parede marcando os segundos, as crianças rindo baixo, vendo desenho na sala. Rodrigo ficou branco. Patrícia ficou tensa. E eu finalmente me senti livre. Rodrigo se levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou para trás, as mãos dele abertas no ar naquele gesto de quem quer parar o tempo e voltar atrás. "Mãe, calma. Vamos conversar com calma. A senhora não precisa ir embora. A gente resolve isso. Ontem eu estava fora de mim. Não era para ter acontecido." Patrícia cruzou os braços e encostou no batente da porta sem dizer nada ainda. Mas o olhar dela estava afiado, calculando, tentando entender se aquilo era blefe ou real. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela usava quando estava no controle de alguma situação e precisava decidir se atacava ou recuava. "Senta, Rodrigo. E você também, Patrícia." Os dois. Agora.
Minha voz saiu firme de um jeito que surpreendeu até a mim mesma, e eles obedeceram. Ele se jogou na cadeira de novo, ela caminhou devagar e sentou na ponta da outra cadeira, costas retas, queixo erguido, aquela postura de gerente de marketing acostumada a comandar reunião. Peguei o primeiro papel da pilha, o comprovante de saldo bancário que imprimi semana passada, e coloquei no meio da mesa, virado para eles. Rodrigo olhou, franziu a testa sem entender, pegou o papel e leu. Demorou uns 5 segundos até a ficha cair. Vi exatamente o momento que caiu. Os olhos dele arregalaram, a boca abriu levemente, e ele ergueu o olhar para mim com uma mistura de choque e confusão. 320 mil reais? Mãe, eu não... A senhora disse que tinha gasto tudo no hospital do pai, que estava quebrada. Eu menti. Falei simples assim, sem culpa, sem vergonha. Guardei esse dinheiro porque seu pai, 2 semanas antes de morrer, me fez prometer que eu ia guardar e não ia contar para ninguém. Nem para você. Patrícia puxou o papel da mão do Rodrigo, leu rápido, e eu vi a raiva subindo no rosto dela igual maré vermelha. As bochechas coraram, a mandíbula travou, os olhos estreitaram. Quer dizer que a senhora morou aqui 1 ano e meio tendo 300 mil reais guardados? Deixou a gente acreditar que estava quebrada? Deixou a gente... Deixei vocês mostrarem quem realmente são. Cortei ela no meio da frase. E mostraram. Rodrigo passou a mão no rosto, respirou fundo e tentou recuperar o controle da situação. Mãe, olha, eu sei que ontem foi horrível, eu admito, mas a senhora entende que isso muda tudo, né? Se a senhora tem esse dinheiro todo, por que veio morar aqui? Por que deixou a gente acreditar que precisava da gente? Olhei fundo nos olhos dele antes de responder e dessa vez não desviei. Porque quando você me ligou em julho do ano retrasado dizendo que estava preocupado, que eu não podia ficar sozinha, que queria me ter perto, eu acreditei que era amor. Acreditei que meu filho sentia minha falta. Acreditei que depois de 51 anos de casamento, 4 meses viúva, morando sozinha naquele kitnet, com a solidão me engolindo viva, eu podia aceitar a mão estendida do meu único filho sem isso ter preço. Peguei o segundo papel da pilha, extrato bancário dos últimos 16 meses mostrando todas as transferências, e coloquei na frente dele. Mas tinha preço. R$ 1.500 por mês. 24 mil reais no total que saíram da minha aposentadoria de 3.400. Mais de 70% da minha renda indo para vocês que ganham 56 mil por mês somados, enquanto eu sobrava com 1.900 para comprar remédio, roupa, produtos de higiene. Patrícia deu risada curta, seca, sem humor. A senhora ofereceu para contribuir. Ninguém obrigou. Você sugeriu. Em setembro. Disse que seria justo eu ajudar já que comia aqui. Minha voz continuou calma, mas firme. E quando alguém está morando de favor na casa do filho, ouvindo todo dia que é peso morto, que não ajuda em nada, que é velha e inútil, não tem muita escolha a não ser concordar, não é mesmo? Rodrigo fechou os olhos e balançou a cabeça. Mãe, eu nunca disse isso. Você nunca defendeu quando ela dizia. Minha voz subiu pela primeira vez, cortando o ar igual faca. Você nunca falou nada quando sua esposa me chamava de peso morto. Você nunca falou nada quando ela reclamava que eu fedia a velhice. Você nunca falou nada quando ela disse que eu devia tomar remédio trancada no banheiro. Você calou. Você concordou. Você foi tão covarde que deixou sua mãe de 71 anos ser tratada igual empregada de graça disfarçada de família. Silêncio. Patrícia olhou para o Rodrigo esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele estava olhando para o chão com as mãos tremendo levemente sobre a mesa. Ela percebeu que tinha perdido a proteção dele naquele momento e mudou de tática. Suavizou a voz, endireitou a postura, tentou o caminho da razão. Margarida, olha, talvez a gente tenha exagerado em algumas coisas, mas convivência é difícil, a senhora sabe. A gente estava se adaptando, era tudo novo, tinha os meninos para cuidar, trabalho, pressão. Peguei o celular e desbloqueei a tela. Adaptando. Interessante essa palavra.
Abri a pasta oculta onde estava salvo os 12 áudios. Rodrigo, você sabe que celular hoje em dia grava áudio com qualidade muito boa, né? E que dá para salvar tudo na nuvem? Vi o sangue sumir do rosto dele. Apertei play no primeiro áudio. A voz da Patrícia encheu a cozinha, nítida, clara, impossível de negar. Era de abril do ano passado, eu lembro porque tinha sido 2 dias depois do aniversário de 1 ano da morte do Joaquim. Rodrigo, sua mãe é um peso morto nesta casa. Fica aí chorando, fazendo cara feia, deixando o clima pesado. Ou você resolve isso, ou eu resolvo. Amor, ela perdeu meu pai faz 1 ano. Dá um tempo. A voz dele, baixa, cansada, mas não era defesa, era desculpa. 1 ano é tempo demais para luto. Ela precisa superar e parar de sugar nossa energia. Parei o áudio. Olhei para Patrícia. Ela estava pálida, lábios apertados numa linha fina. Olhei para o Rodrigo. Ele não conseguia levantar os olhos da mesa. Quer ouvir mais? Perguntei com calma. Tenho 11 áudios ainda. Tem aquele de junho onde você, Patrícia, diz que eu fedo a velhice. Tenho de agosto onde você sugere procurar asilo bom para me internar. Tenho de outubro onde vocês dois discutem sobre eu não ser convidada para o aniversário da Laura porque não sou família de verdade. Qual você quer ouvir? Patrícia se levantou da cadeira com tanta força que ela raspou no chão fazendo barulho alto. A senhora gravou conversas privadas? Isso é invasão de privacidade, é proteção. Levantei também, ficando de frente para ela. Porque quando você mora na casa de alguém que te trata mal, mas finge que te trata bem, você precisa de prova. Você precisa de testemunha. E quando não tem testemunha humana, você vira sua própria testemunha. Rodrigo finalmente falou, e a voz dele saiu quebrada. Mãe, não era para ser assim. Quando chamei a senhora para vir morar aqui, era porque eu queria de verdade que a senhora tivesse perto, que a gente cuidasse da senhora. Mas sua esposa não queria. E você escolheu. Ele abriu a boca para contestar, mas não saiu som, porque era verdade. Pura, dura, inegável verdade. Peguei o terceiro documento da pilha, o termo que o Valdemar preparou. Esse aqui é um termo de quitação. Preparado por um advogado de verdade, com firma reconhecida em cartório, provando que nos últimos 16 meses eu contribuí financeiramente com R$ 24.000 mais serviços de limpeza, cozinha e cuidado com crianças que, se fossem calculados como salário de empregada doméstica mais babá, dariam aproximadamente R$ 6.000 mensais, totalizando R$ 96.000 em trabalho não remunerado. R$ 120.000 que eu dei para essa família. Não saio devendo. Saio tendo dado muito mais do que recebi. Coloquei o papel na frente do Rodrigo. Pode guardar. É cópia. O original fica comigo. Patrícia voltou a sentar, mas agora sem a postura arrogante de antes. Estava curvada, mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando para os papéis como se fossem bomba prestes a explodir. E eram. Então é isso? Rodrigo perguntou com voz fina. A senhora vai embora? Vai para onde? Belo Horizonte. Minha prima Alzira tem apartamento de 2 quartos vazio. Ofereceu para eu morar com ela pagando só o condomínio. Aceito a oferta. Passagem comprada para o ônibus das 15 horas. Daqui a 4 horas eu saio dessa casa. Foi aí que Rodrigo desmoronou de vez. Colocou os cotovelos na mesa, escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Não aquele choro contido de homem adulto que segura para não parecer fraco, mas choro verdadeiro, convulsivo, de quem acabou de entender a dimensão do que perdeu. Os ombros dele sacudiam, a respiração saía em soluços, e entre um soluço e outro ele repetia baixinho: Me desculpa, mãe, me desculpa, eu estraguei tudo, me desculpa. Senti o peito apertar. Porque por mais que ele tenha me machucado, por mais que tenha escolhido a esposa em vez de mim, por mais que tenha me humilhado na frente de 30 pessoas ontem à noite, ele ainda era meu filho. Aquele homem chorando na minha frente ainda era o menino que tirei do meu ventre 45 anos atrás, que amamentei,
que curei quando estava doente, que ensinei a andar e a falar e a ser gente. Mas amor de mãe não significa aceitar abuso. Amor de mãe significa saber a hora de recuar para que o filho aprenda, cresça e talvez um dia entenda. Caminhei até ele, coloquei a mão no ombro dele, senti ele tremer inteiro debaixo do meu toque e disse baixinho, mas firme: Rodrigo, você é meu filho e eu vou te amar até meu último dia de vida. Mas eu não posso mais ficar num lugar onde me transformaram em peso morto. Eu não posso mais viver com gente que me trata como se minha existência fosse favor que recebo em vez de presente que ofereço. Ele levantou o rosto molhado de lágrima, olhos vermelhos, e pela primeira vez em 16 meses eu vi naqueles olhos o menino que ele foi antes da arrogância, do dinheiro, da esposa fria, da vida em São Paulo que transformou ele em alguém que eu não reconheço mais. Eu me tornei meu pai. Ele falou baixinho. Me tornei aquele homem que trabalhava tanto, que nunca estava em casa, que deixava a senhora criar a gente sozinha, que colocava trabalho na frente da família. Eu jurei que nunca ia ser assim. E virei pior, porque pelo menos meu pai não humilhava a senhora. Respirei fundo, segurando a vontade de abraçar ele, de dizer que estava tudo bem, que a gente esquecia e recomeçava. Mas não estava tudo bem. E esquecer sem consequência era ensinar que dor não importa. Você tem esposa e filhos que precisam de você. Tem trabalho que te consome. Tem vida inteira pela frente para consertar os erros que cometeu. Afastei a mão do ombro dele. E eu tenho dignidade para recuperar. Patrícia, que tinha ficado em silêncio esse tempo todo, finalmente falou, mas dessa vez a voz dela saiu sem arrogância, quase inaudível. Margarida, eu não era para chegar nesse ponto. Eu sei que fui... cruel. Completei por ela. Você foi cruel, metódica, calculada. Transformou a mãe do seu marido em empregada não remunerada e ainda fez questão de humilhar no processo para garantir que eu soubesse meu lugar. Ela abaixou a cabeça. Não negou. Não tinha como negar. Olhei para o relógio da parede. 11h40. 3h20 até meu ônibus sair. Vou terminar de arrumar minhas coisas. Quando der 2:45, chamo um táxi e vou embora. Rodrigo se levantou cambaleante, limpou o rosto com as costas da mão e tentou uma última vez. Mãe, por favor, me dá uma chance. Uma. Eu mando a Patrícia embora se for preciso. Eu mudo tudo. Rodrigo, cortei firme. Você não pode mandar sua esposa embora. Ela é mãe dos seus filhos. E mais importante, você não escolheu ela em vez de mim porque ela te obrigou. Você escolheu porque foi mais fácil. Porque confrontar ela dava trabalho. Mas humilhar eu era simples porque mãe aguenta tudo, né? Mãe perdoa tudo. Mãe engole sapo em silêncio e continua amando. Ele ficou parado no meio da cozinha sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, com aquela cara de menino perdido que costumava derreter meu coração, mas agora só me entristecia. Patrícia se levantou também, caminhou até a pia, encheu um copo com água, bebeu devagar, e quando virou para mim a máscara de gerente de marketing tinha rachado de vez. Ela era só uma mulher de 38 anos que acabou de entender que venceu a batalha, mas perdeu a guerra. O que a senhora quer da gente? Quer que a gente implore? Quer vingança? Quer... o quê? Quero que vocês aprendam. Respondi simples. Quero que vocês olhem para o espelho daqui uns anos e se lembrem desse dia. Quero que quando as crianças crescerem e vocês ficarem velhos, vocês tratem os pais de vocês, se ainda estiverem vivos, com o respeito que não me deram. Quero que isso doa, porque dor ensina o que palavras não ensinam. Arthur apareceu na porta da cozinha nesse momento, ainda de pijama, cabelo bagunçado de quem acabou de acordar, e olhou para a cena com confusão. Avó de pé com papéis espalhados na mesa, pai com o olho vermelho de choro, mãe branca igual parede. Que tá acontecendo? Caminhei até meu neto,
Abaixei na altura dele e segurei o rosto dele com as duas mãos, olhando fundo nos olhos castanhos, iguais aos do pai. Vó vai embora, meu amor. Vai voltar para Belo Horizonte morar com a tia-avó Alzira. Mas isso não significa que não amo você e sua irmã. Significa que, às vezes, a gente precisa ir embora de lugares que machucam para poder continuar viva. Ele abraçou forte em mim e senti o corpo pequeno dele tremendo. Vó fez alguma coisa errada? Não, filho. Vó só demorou demais para fazer a coisa certa. Beijei a testa dele, levantei e saí da cozinha sem olhar para trás. Subi para o quarto, fechei a porta e, finalmente, depois de 16 meses segurando, deixei as lágrimas descerem. Mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Às 14h45, 3 malas prontas ao lado da porta do quarto, documentos guardados, celular carregado, eu desci pela última vez aquela escada que nunca foi minha. Rodrigo estava sentado no sofá da sala com a cabeça nas mãos. Patrícia tinha sumido. Provavelmente trancada no quarto, fugindo da responsabilidade igual sempre fez. As crianças estavam assistindo televisão em silêncio, mas Arthur se levantou quando me viu e veio me abraçar de novo. Vó vai voltar para visitar? Vou, meu amor, prometo. E era verdade. Ia voltar para visitar os netos, mas não ia mais dormir naquela casa, nunca mais. Rodrigo se levantou, pegou 2 das minhas malas sem perguntar e desceu comigo até o táxi que já estava esperando na frente do prédio. Colocou as malas no porta-malas, me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Eu vou consertar isso, mãe. Não sei como, mas vou." Entrei no táxi, fechei a porta e vi pela janela traseira meu filho ficando cada vez menor até sumir na curva da rua. Toquei a foto do Joaquim que carrego na carteira. Você estava certo, amor. Eu precisei do dinheiro. E mais ainda, precisei da coragem. O táxi seguiu rumo ao Tietê e eu rumo à liberdade. 6 meses depois, junho de 2025, acordo com o sol entrando pela janela do quarto que divido com a Alzira, no apartamento dela no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. O cheiro de café passado no coador vem da cozinha. Ela acorda sempre antes de mim e faz aquele café forte mineiro que esquenta a alma mesmo no frio seco do inverno que está chegando. Levanto, coloco o roupão e vou para a sala onde a Alzira já está sentada na poltrona dela tricotando uma manta azul para doar para o asilo que a gente visita toda quarta-feira como voluntária. Ela sorri quando me vê. "Dormiu bem, prima?" Dormi. E é verdade. Durmo bem todas as noites desde que cheguei aqui. Sem medo, sem angústia, sem ter que andar na ponta dos pés para não incomodar, sem ter que segurar choro para não parecer peso morto. A vida aqui é simples. Dividimos as contas. Ela paga o IPTU e a luz. Eu pago o condomínio e o mercado. Cozinhamos juntas, limpamos juntas, assistimos novela juntas. Entramos num grupo da terceira idade que faz caminhada na Lagoa da Pampulha todo sábado de manhã. Conheci gente nova, fiz amigas novas, voltei a rir de verdade. O apartamento da Alzira tem aquela vista bonita das montanhas de Belo Horizonte que eu sentia tanta falta em São Paulo. A Serra do Curral recortada no horizonte, o céu mais azul, o ar mais leve. Montei meu cantinho no quarto com a foto do Joaquim na mesinha de cabeceira. O avental bordado que não levei de São Paulo, eu comprei um novo e bordei Margot de novo, mas agora uso só quando cozinho para mim, para a Alzira, para as amigas que vêm tomar café aqui. Os 320 mil continuam guardados na poupança. Não preciso mexer. A aposentadoria de 3.400 dá tranquilo para viver dividindo despesas. O dinheiro fica ali como rede de segurança, como liberdade garantida, como lembrança que o Joaquim me deixou protegida. Rodrigo liga uma vez por semana. No começo eu não atendia. Precisava de distância para cicatrizar. Mas depois de 3 meses comecei a atender, e as conversas foram ficando menos tensas, mais verdadeiras. Ele me conta que está fazendo terapia, que colocou limites na Patrícia, que está tentando ser pai mais presente para os meninos. Não sei se acredito em tudo.
Mas quero acreditar que tá tentando. Uma vez por mês ele vem sozinho para BH, passa o sábado e domingo comigo, e a gente conversa de verdade, sem Patrícia no meio, sem pressão, sem mágoa atravancando. Não voltamos a ser o que éramos, mas estamos construindo algo novo, mais honesto, mais real. E eu aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa seguir em frente, carregando a lição, não a dor. 71 anos de vida me ensinaram que nunca é tarde para mostrar quem você é. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade e lembrar que você não é peso. Você é presente que o mundo não merece, mas recebe mesmo assim. Eu passei 16 meses acreditando que amor de mãe significava aguentar tudo em silêncio. Aprendi que amor de mãe significa também saber a hora de ir embora para que o filho aprenda que respeito não se pede, se exige. E se você está lendo isso sentindo que é peso morto na vida de alguém, escuta bem. Você não é. Nunca foi. E nunca vai ser. Você só está no lugar errado, com as pessoas erradas. Mas diferente de mim, você não precisa esperar 16 meses para sair. Você que se emocionou com essa história, eu preparei algo muito especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias quando o coração apertar. Para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias de força e acolhimento. Você não está sozinha. O link está aqui nos comentários fixados. Desce ali e pega, é seu presente. Essa história acabou, mas tenho certeza que ela vai ficar com você por muito tempo. Se tocou seu coração, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias de mulheres fortes que precisam ser contadas. E me conta aqui embaixo. O que mais te marcou? Foi a coragem da Margarida? Foi a reviravolta? Escreve aí. Tem muitas outras histórias esperando por você neste canal. Se inscreve e clica em Hypar para não perder a próxima.